Oi, eu sou o Gabriel e, bom, isso aqui é um trabalho que eu fiz para aula de desenho expandido é, e, claro que esse aqui não é o trabalho que eu fiz, assim, o trabalho que eu fiz é essa gravação e um pouco aqui que eu vou mostrar dessa gravação. Essa pintura aqui é a pintura da qual eu vou falar. E uma coisa que acontece, principalmente assim, eu acho que com todo mundo que desenha isso acontece, mas eu sou professor de desenho há um pouquinho mais de 12 anos, mais ou menos, por aí. E o que acontece é que a gente acaba ficando muito bom em olhar, né? Uh, olhar e desdesenhar um desenho faz uma parte muito grande do que a gente faz. Então eu quis tentar desenhar de alguma maneira, mostrar o meu olhar para uma obra, né? Para uma ilustração, que é a área com a qual eu trabalho. Então, o meu objetivo aqui é tentar desenhar o que eu acabo fazendo. Esse aqui, na verdade, é o resultado final. E, para ser honesto, o resultado mais real do que acontece. Que é basicamente uma tentativa de mostrar a minha leitura sobre um trabalho. Então, quando eu olho para um trabalho, isso aqui é no mínimo o que eu consegui escrever e colocar de maneira um pouco mais racional, ou no mínimo demonstrável, aquilo que eu percebo num trabalho, aquilo que acontece na minha cabeça quando eu estou olhando para um trabalho. É o desenho do meu olhar, né? E como, assim, isso aqui é uma bagunça que não faz sentido nenhum e a qualidade da imagem é uma porcaria, eu preferi gravar um vídeo para falar um pouco desse olhar, desse desenho. Mas uma coisa que eu gostaria de dizer antes é, ele se parece muito mais com isso do que com qualquer coisa. O que eu quero dizer com isso? Eu organizei ele de maneira a poder apresentar e o vídeo vai apresentar também de uma maneira que torna tudo mais legível e entendível. Isso aqui é o que acontece quando eu olho para alguma coisa. Essa massa enorme de informação se batendo, se lutando contra si mesma, que eu vou organizando de pouco em pouco. Hoje em dia eu sou muito bom em criar, gerar e perceber essa informação. Ou muito bom é mentira, né? Muito melhor do que eu era antes. Muito bom é. Até parece. Mas enfim, muito melhor do que eu era antes. E bom também em organizar ela de maneira a eu poder passar isso para alguém, né? Então o que eu vou fazer aqui é, eu vou, vamos olhar um pouco cada uma dessas camadas do olhar, cada parte desses desenhos, né? Bom, a primeira coisa aqui é, eu costumo, quase sempre que eu estou trabalhando, trabalhar com guias, né? Quando eu estou fazendo uma análise mais profunda. E aqui eu coloquei guias que são fúcsia ou magenta, né? Porque é uma cor que chama mais atenção para o nosso cérebro e isso é bom para a gente trabalhar. Isso aqui é uma descrição geral. Esse quadro, o quadro o qual eu estou analisando, se chama O Desesperado, ou Le Désespéré, ou sei lá como é que fala em francês, mas enfim, do Gustave Courbet, né? Que foi pintado entre 43 e 45, a gente não sabe direito a data, né? Talvez ele tenha começado em 43, terminado em 45, talvez ele só tenha feito sido em 44 e a gente não sabe a data, mas enfim. Óleo em tela, né? E foi feito em Paris. E atualmente ele pertence a uma coleção privada do BNC Paribas, que é um banco enorme, né? Eu vou tirar essa guia porque eu acho que ela atrapalha um pouco a ler o resto das coisas que eu vou mostrar. Mas a primeira coisa que eu costumo analisar é o que existe no centro e a relação entre o centro do quadro e o resto das coisas. E aqui você tem exatamente isso. Um centro do desenho, um centro das nossas atenções, literalmente deslocado do centro geográfico mesmo, né? Tipo, o centro do quadro é a narina esquerda dele, que não é tão relevante assim para o quadro. Então a gente tem esse deslocamento. Aqui a gente tem
os terços, né? A regra dos terços é uma coisa, um tipo de leitura de composição muito comum em fotografia, né? E por mais que a gente não tenha nenhum objeto de grande interesse nesses pontos de interseção onde esses terços se encontram, a gente tem o rosto como um todo bem nesse quadro central, né? Então isso é relevante para a nossa composição. Aqui eu fiz algumas guias pegando as linhas composicionais do próprio quadro, do rosto dele, aqui do queixo, do braço, e você vê um pouco esse losango central aqui de luz e sombra que chama muita atenção, ele composicional, feito do queixo dele mais a camisa, queixo dele mais a mão, o braço mais a outra mão, o braço como um todo, né, o braço esquerdo dele todo, o braço direito com a mão esquerda e o rosto dele. E é uma composição de maneira bem simétrica, né, e que enquadra o rosto bem próximo do centro do quadro. Claro que não é um centro perfeitinho, como a gente viu. Agora eu coloquei o rosto, né? O rosto é levemente assimétrico e ele está levemente fora do centro. Talvez isso, de alguma maneira, seja simbolicamente um pouco de um aumento da instabilidade e tal, com instabilidade algo que leva a desespero, talvez algo nesse sentido, ou talvez ele só errou a mira mesmo e deixou ali do lado. Aqui eu tenho um mapeamento inicial de sombras. As sombras são pouco fortes, né? A relação do contraste é feito muito mais com a luz estourada e o meio tom do que a luz e a sombra, ou meio tom e a sombra. Isso aqui é um mapeamento mais rico da sombra. Eu prefiro, na verdade, fazer esse tipo de mapeamento, não de linha. E aqui o mapeamento da luz. E a gente pode ver aqui que a luz ocupa muito mais espaço do que a sombra, por causa daquilo. E o meio tom, então, muito mais espaço ainda, né? O meio tom é normal ocupar muito espaço. E aqui o mapeamento feinho, que é o mapeamento inicial, que ajuda muita gente. Opa, errei a mira. Tá. Depois tem um pouco de uma geometria. Aqui eu fiz um pouco da geometria anatômica, né? Aqui a gente tem uma anatomia simplificada, tipicamente europeia, né? Então, a anatomia que eu estou usando para fazer análise é tipicamente europeia. E ela cabe muito bem nesse rosto, que é tipicamente europeu, né? A parte inferior do rosto aponta para um pequeno deslocamento ali da mandíbula, que aumenta um pouco a expressão, e o rosto está um pouco em contre-plongé, né? Ou seja, ele está virado para cima, como se a pessoa estivesse olhando para cima. Bem levinho, mas é isso. O rosto não fica exatamente em contre-plongé, mas é isso. Aqui eu tenho uma descrição mais rica anatômica, né? Uma modelagem muito mais rica da geometria anatômica, e você pode ver que isso é uma coisa muito marcada, né? Que é a testa com occipital, que é esse músculo que a gente tem na frente da testa, está bem marcado nele. Isso faz com que a testa fique muito expressiva e menos lisa, né? O cabelo dele está tapando a têmpora, então não dá para ver, mas só que isso mostra um pouco uma bagunça, mas eu não consigo ver bem o que acontece na têmpora, e a outra está muito iluminada, então é muito difícil saber o que acontece ali na geometria da têmpora. A cavidade ocular está frontalizada, especialmente em relação ao zigoma, né? Isso aproxima ela um pouco do zigoma, que é aquilo de estar virado um pouquinho para cima. Ele provavelmente está usando maquiagem, porque a vermelhidão está numa área que é pouco vascular por causa do zigomático, né? Ou também o Courbet, eu não sabia bem onde as pessoas ficavam com a bochecha vermelha, mas enfim, irrelevante. E é um pouco mais difícil analisar o queixo e o pescoço por causa da barba. Pô, mano, fica voltando para a camada de baixo, zoeira isso aqui. Os olhos estão levemente assimétricos, né? Eles não estão... eles não têm uma assimetria especial, mas eles não estão centralizados, né? Muito de levinho, eles estão virados um pouquinho mais para a direita.
A assinatura dele é num vermelho muito forte. Esse 41 a gente, tipo, não sei o que que é, porque a data não é essa. E eu não parei para estudar porque que ele tacou esse 41 aí. Então é isso aí, tem um 41. Esse quadro, ele na verdade saiu desse esboço. Esse aqui é o esboço original do Le Desperret, no sentido de que tem o corpo inteiro e esse anterior, né? Ele manteve a pose da mão esquerda, né, na cabeça e coisa e tal, mas mudou todo o resto para um cenário interno, uma roupa mais clara, menos, sei lá que porra tá escrito ali, mas um close na expressão facial e no rosto, né? Eu acho que nesse sentido, tipo, se o objetivo era ser o desesperado, faz muito sentido focar no rosto, né? O desespero, ele não é uma expressão tão corporal. Em termos de expressão corporal, é um corpo travado, meio duro. E nesse sentido pode ficar aquela coisa que talvez seja lida como um corpo mal desenhado, um corpo pouco expressivo, né? Enquanto o rosto desesperado ele é muito mais expressivo. Então isso é uma escolha que faz algum sentido considerando aí o tema. Gente, eu tô falando das coisas como eu percebi elas, tá? Não tô dizendo que ele fez essas coisas não, porque é aquilo. Uma coisa importante é estudar um pouco da história dele e até a história do quadro, né? Eu vou passar pelo que está escrito aqui muito rapidamente, né? Mas o Courbet, ele é francês, né? Ele nasceu em uma região, se eu não me engano, no leste da França, que é Ornans, Doubs, mas ele nasceu numa família relativamente rica, rural, né? É, em, Depois de um tempo ele tipo ele foi trabalhar num estúdio de pintura em Paris e começou a fazer alguns sucessos com pintura de tema literário, blí blí blí. Só que aí começou a entrar no realismo, né? Realismo em termos de movimento, né? De tentar pintar a realidade que ele observa, né? Então, em vez de pintar as mulheres burguesas bonitas posando em lugares incríveis com anjinhos voando ou qualquer tema religioso, ele queria pintar as pessoas normais no dia a dia deles, trabalhando de boa. Recebi aqui uma notificação de um negócio que eu não apago há 50 anos, que eu nem trabalho mais lá, mas enfim. Né? E essas associações ao realismo o qual ele mesmo escreveu um manifesto, né? Existe um manifesto realista bem interessante de ler, escrito por ele, ou assinado também por ele, não me lembro se tem outras pessoas. Mas isso aproximou ele muito do realismo e de Proudhon, de quem ele era muito amigo, né? Um dos grandes filósofos anarquistas, ou da história anarquista, né? Nessa época, ele era chamado de selvagem, um terrível socialista, né? Ele gostava desses comentários, né, de terrível socialista e coisa e tal, e ele também gostava da galera que chamava ele de peão inculto, porque ele era caipira e não tinha cultura, bibibi, bababã, da burguesia da época. Não é nem burguesia, né, da hegemonia, mas enfim. Bom, em 71 ele participou com muita força do governo revolucionário da Comuna de Paris, né? Ele fez parte da organização das federações dos artistas, né? Ele foi um dos fundadores ou principais organizadores da Federação dos Artistas e ele organizou o primeiro encontro dessa federação, né? Nesse encontro da federação, ele propôs que o Louvre e o Museu do Palácio, né, fossem reabertos o mais cedo possível e que retomassem as exposições, né? Mas ambos teriam uma diferença radical. Eles deveriam ser livres de qualquer influência do governo, igreja ou qualquer instituição que não fossem os próprios artistas ou povo, né? Então ele queria separar um pouco
a arte, a arte do governo, da religião e das outras instituições de poder. Ele queria que a arte fosse mediada, controlada e produzida em uma relação direta entre o povo e os artistas, né? E também não haveriam mais medalhas ou comissões, né? Isso era muito comum na Academia Francesa. Tem até eu acho que é a própria academia, não me lembro qual era a premiação, que era muito famosa francesa, todo mundo queria fazer parte dela, né? Em eleições especiais ele foi eleito como delegado do 6º Distrito, né? E foi feito também o delegado das artes mais tarde, né? E se tornou um membro da Comissão de Educação. Eram os temas e os lugares nos quais ele mais se identificava e trabalhava por. Ele se opôs a muitas decisões da Comuna, em especial às decisões do Comitê de Segurança Pública, né, por causa de tendências violentas e assim em diante. Mas, por mais que tivesse várias oposições, continua sempre atuando politicamente, sempre dentro do possível, né? Em 28 de maio de 71, ele fugiu do exército francês, e que ficou conhecido como a retomada do exército francês, né, que ficou conhecido como Semana Sangrenta. Ele fugiu da Semana Sangrenta e tentou se esconder nos apartamentos de uma série de amigos, mas foi capturado. Depois ele é liberado, mas é responsabilizado pela destruição da coluna da praça, né, coluna da Praça Vendôme, ou Vendôme, não me lembro. Eu também não sei, não consigo ler a minha letra, mas enfim. Ele, por causa de uma série de declarações que ele fez contra a coluna e assim em diante, ele foi responsabilizado sozinho de pagar o custo de reconstrução do movimento, né? Ele foi o único ele foi dado juridicamente como o único... Eita! O bocejo me atacou, gente, desculpa. Ele foi dado como o único responsável, né, judicialmente, de pagar o custo pelo problema que era a destruição do movimento. Problema é um cacete, do monumento. Mas enfim. E ele fugiu para a Suíça, né? Muito depois... quer dizer, muito depois... Sim, tá. E aí isso aqui é importante. No dia 4 de maio de 77, foi estimado o valor da reconstrução do monumento, né? E qual é a questão? Para ele conseguir pagar, ele teria que pagar a dívida em 33 anos, em parcelas durante 33 anos da vida dele, né? Ele morreu no dia 31 de dezembro de 77, né? Essa data com certeza está errada, eu com certeza escrevi alguma coisa errada, mas enfim, ele escreveu... ele morreu um dia antes do vencimento da primeira parcela, que ele não pagou. Então ele morreu sem pagar a porra do monumento, que... Ok, ele era parte dos responsáveis por destruir o monumento, mas também, né? Vai tomar no cu. Mas enfim, sobre a história desse quadro mais especificamente, isso aqui é muito legal. Na verdade, sobre a história do banco, que é o dono do quadro. Legal é o cacete, mas vamos falar legal. Bom, o BNP Paribas, que é o banco atual, é o grupo bancário internacional, que é um dos líderes europeus em termos de lucro, com mais de 3 trilhões em assets. Bom, é um banco bem rico, né? 3 trilhões de euros, a gente sabe que é muito dinheiro, mas enfim. Isso em 2021, então, como ele continua líder de lucro, talvez já tenha um pouquinho mais, 3 ponto tantos trilhões. O banco nasceu de uma fusão dos bancos BNP, Banque Nationale de Paris, né, o Banco Nacional de Paris, e o Paribas, que é o Banco Paris, sei lá o que. O BNP, né, que é o primeiro, ele foi criado em maio de 2020 como uma fusão de 2 bancos. O BNP, fundado em 1848, pelo governo provisório da França, como uma contramedida às revoluções de 48, né? Ou revoluções de fevereiro, né? As revoluções de fevereiro de 48.
E o outro é o Paribas, que é uma fusão de dois outros bancos que se juntaram em 1872, como maneira de recuperar os bancos franceses depois das comunas de Paris. Então, o banco que é dono desse quadro é um dos bancos que foi criados para se recuperar da crise das comunas de Paris, das quais o Courbet fez parte. E, muito provavelmente, era parte dos bancos que cobrou ou para onde ele deveria pagar as multas dele, né? Então, o banco que atualmente possui esse quadro é uma fusão entre bancos baseados em parcerias estatais, privadas, que foram fundadas como resposta à revolução que Courbet defendeu em vida. E provavelmente, de novo, o mesmo banco que ele deveria pagar uma dívida tão grande que não tinha como pagar em vida, de 33 parcelas anuais, né? Isso aqui é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu fui perguntando para as galera, assim, tipo, para pessoas que estavam em volta de mim, o que é, tipo, o que você, olhando para esse quadro aqui, o que você pensa, o que você acha disso, o que vem para você, né? E aí rola uns, achei legal, acabou de presenciar uma desgraça, um trem batendo, é um autorretrato, é, ele acabou de ver um tiranossauro na sala, a pessoa gostou do cabelo, parece o Jack, eu não sei quem é Jack, achou assustador, fez a maquiagem, deu errado, o time dele levou um gol, caralho, o que eu fiz com o cabelo, preocupado com o nome sujo no Serasa. Eu gostei desse preocupado com o nome sujo no Serasa porque é a realidade aqui do quadro, né? Mas enfim. Bom, então, o que acontece é justamente isso, tipo, o que eu acabo vendo, principalmente quando eu já sei a história do quadro e tudo mais, como eu sei nesse caso, e assim em diante, é justamente isso, um acúmulo de camadas e camadas de leitura, produção, pensamento, estudo, interpretação e assim em diante, né? É assim que a gente acaba decupando ou analisando ou olhando para um quadro. Eu honestamente eu gostei de fazer isso, eu acho que eu vou fazer de novo, mas talvez eu vá gravar enquanto eu faça, vai ser mais interessante do que vocês verem um monte de camadinhas né? Mas é isso. Isso aqui é parte do que eu olho, do que eu vejo quando eu olho para alguma coisa.